Gravando. Boa noite, nós somos o grupo de PSPD. A gente vai estar apresentando o nosso trabalho, eu sou a Letícia. Nosso grupo é composto por mim, pela Kathleen, o Pedro, a Júlia e o Rodrigo. Depois que a gente estudou bastante, a gente viu como que a gente ia fazer, né, o nosso trabalho, e a gente aplicou o framework gRPC para criar microserviços de alta performance e utilizar tecnologias como o Cloud Native, como o Docker, os Kubernetes, a gente vai orquestrar nossa aplicação de uma forma estável. Então, a gente criou a nossa arquitetura do nosso projeto, a gente tem uma front-end web, que é a interface com o usuário, de onde as requisições são feitas via HTTP. Aí temos os módulos A e B, que são dois microserviços de RPC, que eles são implementados em linguagem Go. Cada um tem uma responsabilidade. Por exemplo, o meu módulo A, ele gerencia informações como o nome, o preço dos produtos. Aí eu vou falar um pouco sobre ele, foi o que eu fiz. Aí a Júlia vai falar sobre o B. Pode abrir o módulo A, Pedro, por favor? A gente vai estar rodando somente uma máquina porque para não ficar não tomar muito tempo. Ok, esse a pasta proto produtos.pb.go, é essa aí, essa mesmo? Não, essa aí tava certo, perdão. Era outra. Você pode, isso. Você pode abaixar um pouco mais, aí a gente vai ter esse produto request. Esse produto request, ele é uma mensagem que carrega o ID do produto. E ele usa para medir as informações sobre o produto específico. Por exemplo, nós temos dois produtos, que é o mouse e o teclado. Então, ele vai carregar o ID do mouse e do teclado, e ele vai trazer as informações do produto específico que a gente pesquisar lá. Nós temos a info básica response, né? Mais abaixo, que ela é uma mensagem de resposta para um serviço diferente. Ela vai indicar que o sistema foi projetado para se comunicar com os outros. Agora, na pasta produtos de RPC, a de cima, Pedro, por favor. Isso. Nós temos o catálogo server, que é esse segundo type, catálogo server. Pode ir mais para baixo, por favor. Isso, esse aí, ó, esse segundo aí. Esse catálogo server interface, ele é a interface que o nosso servidor nosso servidor deve implementar. Ou seja, ele vai definir o método getInfo básica. Aí nós temos o catálogo cliente, mais acima. Mais lá para cima. Isso. O catálogo cliente ele é a estrutura que os clientes usam para chamar os métodos getInfo básica no servidor. Aí a nossa estrutura toda está na pasta, está no arquivo main.go. Você pode abrir lá para mim, por favor, Pedro? Main.go. Abre esse próton. Aí, isso. Aí. A main.go é o arquivo principal desse módulo A, né? Que ele contém a lógica de negócio de microserviços do catálogo. Var produtos, o que que a gente tem? Ele é um mapa em memória que ele é usado como banco de dados simples para armazenar os produtos. Ou seja, ele é a chave do mapa e o ID do produto. A implementação do gRPC, ele define a estrutura que irá implementar o interface catálogo server. Então, ou seja, ele vai receber uma requisição com o ID do produto, ele vai buscar no mapa os produtos pelo ID recebido, e se o produto for encontrado, ele retorna informações, que é essa info básica response. Se não for encontrado, ele vai retornar um erro. E nós temos os dois, lá no finalzinho, por favor, você pode abaixar mais um pouco. Nesse finalzinho, a gente tem dois servidores, né? Que é o gRPC porta 5051, né? Que ele vai iniciar o servidor gRPC nessa porta, e esse servidor principal vai fazer a comunicação entre os dois serviços. E a gente tem a porta 8081, que quando acessado, ele vai buscar o produto no mesmo mapa e ele vai retornar como um JSON. E é uma forma mais fácil de consultar os dados através de um navegador ou ferramentas como o Postman, né?
Agora, esse go.mod e esse go.sum, esse go.mod ele é só um arquivo que declara o nome mesmo e suas dependências. Agora, esse go.su, ele é um arquivo de lock que vai garantir que as mesmas versões das dependências vão ser usadas em todos os lugares. E Dockfile, os meninos vão explicar mais acima. E foi o módulo A. Não tive muito problema para fazer, não encontrei erros. Eu acho que o difícil mesmo foi só porque é uma linguagem que a gente nunca tinha estudado sobre ela, que é a linguagem Go. Tive alguns problemas para poder instalar bibliotecas, conseguir rodar, mas foi só mais ou menos isso. Esse módulo A foi bem tranquilo. Agora a Júlia vai falar um pouco sobre o módulo B. Então, eu vou falar aqui sobre o módulo B, né, que foi meu foco nesse trabalho. Então, ele basicamente implementa um servidor que combina duas abordagens para fornecer informações sobre o estoque de produtos. Aí ele usa tanto o gRPC para comunicação entre microserviços, quanto o HTTP para API hash. E a aplicação ela gerencia o estoque de produtos, onde cada produto possui um ID, preço e quantidade. E aí os componentes principais são o gRPC, né, que o código define um gRPC que permite que outro serviço envie requisições para consultar o estoque de produto usando o protocolo gRPC. E ele também busca informações sobre o estoque a partir de um ID de produto fornecido. Aí também tem o HTTP, que é onde é possível fazer requisições HTTP, né, para obter informações sobre o estoque, acessando via URLs como o estoque que a gente tem. E aí, falando um pouco sobre o fluxo, quando o servidor recebe uma requisição via gRPC ou HTTP para consultar o estoque, ele verifica se o produto existe no estoque simulado e retorna as informações sobre o produto ou um erro se não foi encontrado. Fazendo esse módulo, o que, que eu aprendi, assim, principalmente, primeiro foi o desenvolvimento de APIs usando gRPC e HTTP. Então, eu aprendi a configurar um servidor que lida com com essas duas formas distintas de comunicação. E eu também aprendi, né, como o gRPC ele é útil para comunicação rápida e eficiente entre os microserviços, né? Enquanto o HTTP ele é mais comum para interfaces com cliente. Aí eu também aprendi muito sobre o mapeamento de dados, onde eu aprendi a manipular os dados de forma simples em Go, que também foi um pouco de uma dificuldade, igual a Letícia falou, porque não era uma coisa que a gente estava familiarizado, né? Aí aprendi isso usando o mapa para armazenar e consultar informações, né? Simulando o banco de dados. E eu também aprendi a estruturar dados e gerenciar informações como preço, quantidade de um produto, né? E também a integração de gRPC com o serviço HTTP, né? Que a experiência de usar tanto o gRPC quanto o HTTP no mesmo servidor, ele proporcionou uma visão, né, de como esses dois paradigmas podem ser integrados em sistemas modernos, onde diferentes clientes podem precisar acessar os serviços de maneiras diferentes, né? Então, acho que foi basicamente isso sobre o módulo B. Eu sou Kathleen, eu vou estar falando agora sobre o módulo P, que eu fiz juntamente com o Rodrigo. Pode abrir a pasta app.py, mais embaixo, aí, em cima. Então, aqui é onde é, é onde funciona de pegar o que foi as informações do catálogo e do inventário e juntar tudo, né, para mostrar ao usuário. Então, ele faz através, a gente fez através do Flask, né? Usamos a linguagem Python, primeiramente, e através do Flask ele faz uma rota que ele chama o módulo A via REST, chama o módulo B, né? Ele manda o ID e tem a resposta através do módulo que as meninas já explicaram, e depois ele combina as duas respostas e dá a resposta em JSON. Pode subir mais, Pedro, por favor?
E a gente fez também usando o, a abordagem gRPC, porque era uma das coisas que tinha que fazer na questão, era fazer um comparativo da versão REST com a versão gRPC. E uma das coisas que deu para notar foi que a abordagem REST ela é mais próxima dos humanos, ela é mais legível para os humanos. E o gRPC ela é mais próximo da máquina, né? É um projeto binário, mais compacto. Isso forma ele bem mais rápido de processar. Então, a gente notou que essa linguagem, a abordagem de RPC, tornou ele mais rápido. Mas, em compensação, né, é mais entendível por humano a outra linguagem. E outra coisa, o que eu ia falar foi as dificuldades que eu tive. Foi garantir que a gente combinasse linguagens diferentes, porque no módulo A e no B foram usados a linguagem Go. Era uma linguagem nova para a gente não conhecia, nunca tinha usado, e a gente teve que comunicar ela com o Python. Isso só foi possível graças ao Protobuf. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Ok. Eu Agora sou. é o Rodrigo. Isso. Eu sou o Rodrigo. Ainda sobre o módulo P, a gente vai apresentar aqui a interface funcionando. Você pode abrir lá no navegador, Pedro, a interface. A gente já está com o ambiente startado do Kubernetes. E aí o Pedro vai digitar e consultar, mostrando a aplicação funcionando. Ele faz a consulta, aperta F12 aí para mim, por favor. F12. Aí clique em redes. Aperta nas duas setinhas. Isso, network, isso. Isso. Aí faz uma requisição de novo. Aí você vê o get sendo feito, o fetch do web client, que foi fornecido pelo ambiente Flask, que está arrochado no Kubernetes. Ele manda um get para a porta onde o módulo P está rocheado, que faz todo o processo que a Kathleen falou. Agora, dando prosseguimento, pode voltar lá para o código? A gente vai falar sobre a infraestrutura que o código está rodando. A gente tem o Docker, a gente tem Docker Files, né, que vão subir os containers Docker, tanto no módulo A, B e P. E se você abrir um desses Dockerfiles, você vai ver os comandos que são usados para subir o Docker. No caso, tanto o módulo A quanto o módulo B, eles têm Dockerfiles bem parecidas, visto que elas rodam em linguagens similares, né? Então as dependências são praticamente as mesmas. E no módulo P a gente tem um requirements txt, né? E ele faz o install desses requirements dentro do container Docker. Uma das principais dificuldades que a gente enfrentou dentro da infraestrutura foi subir o módulo B, visto que o módulo B ele tem algumas dependências dentro do módulo A. E como um container ele roda de forma isolada, ele não conseguia enxergar essas dependências. A gente contornou esse problema dando algumas leves alterações no Dockerfile para carregar esses módulos do módulo A. Agora eu vou passar para o Pedro, que vai falar sobre a parte de Kubernetes. Opa, oi, eu sou o Pedro, vou falar um pouco aqui da parte de Kubernetes, né? Aqui separado a gente tem os arquivos, né? Os arquivos YAML, XML, né? O projeto, como ele falou, né, consiste na parte do back-end, né, o IOB, e o P, que é o gateway, né? Todos esses módulos têm imagem Docker desses, né? E o Kubernetes, o que ele faz é justamente gerenciar essas imagens do Docker. Ele garante a comunicação e faz um serviço poder interagir com o outro, né? Aí agora eu vou falar aqui um pouco sobre cada arquivo, né? Todos eles têm um deployment e um service. Começando agora pelo da IUB, que são parecidos, né? Os dois. A gente tem dentro deles, a estrutura dos dois é muito parecida, né? A gente tem aqui como eles devem ser, basicamente a receita, né? De como os containers vão ser gerados, né? O
O Kubernetes, ele garante que esse módulo vai estar sempre ativo, né? Por isso que o replacement dele é da aplicação 1, né? Vai ter sempre um ativo. Aqui são as imagens que ele busca, né? No caso aqui, o módulo A, né? O container que ele busca, e o latest, né? Para falar que é a última gerada, né? E aqui é a porta que essa aplicação vai ser chamada, né? E a conexão entre o deployment e os códigos são feitas através das labels, né? No caso aqui, a label daqui é modular, né? Então ele vai ver aqui qual label ele usa. E no arquivo service, desses módulos aqui, aqui a gente já tem a parte da comunicação. Aqui a gente tem a parte do IP dele, a parte do cluster, o direcionamento de tráfego, né? Aí aqui o mais importante também é a parte do type, né? Cluster IP. Esse type é o tipo de serviço que ele acessa do cluster, né? E aí a mesma coisa para o módulo B. O módulo B e o módulo A servem de uso padrão. O diferente agora é o módulo P. No módulo P, na parte de deployment, ele é parecido, mas ele tem a diferença, né? Que é essa parte env. Essa parte env é justamente na parte de comunicação. Ele acessa diretamente, né, os containers, né, do módulo A e do módulo B, e ele usa o DNS, né, para criar esse service, né? E com essa aplicação, que é o módulo P, ela não precisa saber de nenhum endereço de IP, de nada das portas. Ele só conecta elas diretamente. E aí o próprio Kubernetes roteia essas aquisições e faz os pods, né? E aí, assim, o usuário acessa ela, ele entra no endereço do módulo P. E aí, essa é a diferença, né, do node port para um cluster, né? Que o node port põe o serviço e o cluster ele vai gerando vários nós na própria máquina, né? Falando agora um pouco sobre a parte de dificuldade e desafio, para mim a parte mais difícil foi a integração com Docker, né? Eu não tinha tanta experiência assim com Docker. Então, na parte das imagens e tal, para mim foi muito problema. Eu criava uma imagem, aí depois eu ia baixar, estava totalizado. A parte de biblioteca, essa parte para mim foi bem difícil. A parte da própria sintaxe também, né? Nunca tinha usado ML, então para mim também foi difícil. A parte de entender também como funciona uma rede de Kubernetes, né? Eu não achei tão intuitivo assim, né? Você tinha vários pods, cada pod tem um endereço de IP, aí quando eu rodava a aplicação, o pod A funcionava, o B funcionava, mas o P não, o P funcionava e o B não, e aí sempre ficava um dos pods dando erro, e sempre era um erro diferente. Então até os pods ficarem certinhos foi muito difícil, mas a parte do cluster em si foi tranquilo. Eu acho que o aprendizado mais importante para mim foi como esse Kubernetes ajuda, né, nessa parte de gerenciar um processo, assim. Eu achei muito interessante. E eu vi tanto que é uma ferramenta boa, principalmente para essa parte de integração com Docker e tal, para as tarefas. E é isso. Bom, esse foi o nosso trabalho. Nós fizemos o relatório, todos participaram do relatório, cada um adicionou sua parte bonitinha. E é isso. Obrigada. Para a Ah, gravação.